Abba, Abba, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Deus, louvado seja o teu nome, glórias ao teu nome. Boa noite, querido, você pode sentar no seu lugar. A proposta dessa noite nasceu no coração do pastor Juliano, e eu quero, antes de mais nada, agradecê-lo pela confiança, não só de hoje, mas desde a oportunidade que foi me dada aí ali no Retiro de Homens, a gente chegando numa cidade nova, sem conhecer quase ninguém, um momento de adaptação. Aquele retiro foi um divisor de águas para mim. Tive o privilégio de conhecer tantas pessoas queridas, e obrigado pela oportunidade. É, né? Amém. E foi um tempo precioso demais. E o papo de macho de hoje, a proposta seria falar sobre orfandade e adoção. E o pastor Juliano falou para eu trazer uma palavra para o seu coração. E eu vou tentar hoje à noite compartilhar aquilo que tem no meu coração para o seu coração. Vou tentar trazer um pouco daquilo que Deus tem falado, não para hoje à noite, ok? O que você vai ouvir aqui hoje à noite não é para hoje à noite, mas é algo que Deus vem ministrando ao meu coração e que eu creio que é para essa geração. Por isso ela não para hoje à noite, essa mensagem. Por isso que você vai receber hoje à noite não pode parar em você, porque não é para você só. É para esse tempo, é para essa geração. Por isso essa mensagem tem que sair daqui, chegar lá na sua casa, chegar lá no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua descendência, você que já tem filho, você que não tem ainda. Essa mensagem tem que continuar, amém? E eu tenho certeza que essa mensagem não é minha, e talvez você vai chegar em casa e você vai fazer algumas anotações aí, eu não sei, no seu papel, na sua Bíblia, no seu celular, e você vai refletir sobre isso depois lá em casa, e Deus vai continuar falando outras coisas para você a partir do que Deus vai falar hoje à noite. E que Deus possa encontrar em nosso coração aberto, para que Ele possa falar para macho, né? Amém? A intenção de hoje à noite não é trazer uma palavra de autoajuda para nós, para a gente sair daqui leve. A intenção de hoje à noite é trazer uma palavra para macho, para a gente sair daqui pesado, para a gente sair daqui confrontado por Deus, como macho, né? Eu que sou do Nordeste, do Ceará, lá a gente é caba macho, com X. É. Mas que Deus nos dê graça para discernir o que Deus quer falar conosco nessa noite. Para nos levar além da minha capacidade de comunicação. Que Deus possa usar o Espírito Santo para comunicar o seu coração. Talvez mais do que coisas que eu vou falar. Coisas que você vai ouvir de Deus. Abra comigo lá em Isaías 49. A partir do versículo 13 até o verso 16. Isaías 49, do 13 ao 16. Cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Queridos, nós vivemos numa geração de órfãos.
Nós vivemos numa geração onde as pessoas se sentem assim, como no versículo 14. Deus estava dizendo: olha, celebra, jubila, canta. E as pessoas não estavam encontrando motivo de alegria, porque a alma delas estava gritando o contrário: eu me sinto desamparado, eu me sinto esquecido. Nós vivemos em dias onde as pessoas vivem debaixo de uma cultura de desamparo, de esquecimento, de abandono e de rejeição. Antigamente, órfão era somente aquele que ele perdia os pais. Não tinha ninguém por ele, o pai faleceu, a mãe faleceu, agora ele está numa condição de órfão. Com o tempo a definição de órfão mudou para aquela pessoa que perdeu um dos pais. Talvez perdeu, é órfão de pai ou órfão de mãe. Mas hoje, queridos, o mundo, não só nós cristãos, o mundo entende que orfandade não está obrigatoriamente ligada a uma condição de não ter os pais ou um dos pais, mas o órfão é aquele que se encontra debaixo de uma cultura de abandono, de rejeição, e por isso ele está numa condição de vulnerabilidade. Ele está sujeito a abusos, ele está sujeito a violência, seja com palavras, seja física. Desamparo, esquecimento, ninguém por ele, ninguém para cuidar, para nutrir, para instruir, para educar, para criar. Eu tenho lido um livro esses dias, estava compartilhando até com o Lucas e com o pastor Cláudio nessa tarde sobre esse livro que eu tenho lido, que tem impactado a minha vida. O título do livro é Sociedade dos Filhos Órfãos. E no livro diz que ter filho é um acidente biológico. Porque qualquer espécie onde você junta um macho e uma fêmea e eles ali copulam, eles vão reproduzir a mesma espécie. E assim não é diferente do homem e da mulher. Se um homem macho, uma mulher fêmea, eles têm intimidade, eles vão ali por acidente, entre aspas, porque a natureza é assim. Vai gerar, querendo ou não, sendo planejado ou não. Se o homem não tiver esterilidade, se a mulher não tiver nenhum problema de saúde, se eles tiverem intimidade, mesmo que não seja planejado, vai gerar. Esse é o acidente biológico que perpetua a espécie da humanidade. Mas ser pai e ser mãe não é só reproduzir um ser humano da sua espécie. Ser pai e ser mãe é muito mais do que uma noite de transa que gera uma criança. Ser pai e ser mãe é muito além de um momento de prazer, onde você ali gera algo dentro daquela mulher, e dali vem, talvez por acidente, um ser que não foi planejado por você, mas por Deus desde a eternidade. Mas o fato de você ter sido reprodutor desse ser que nasce do ventre dessa mulher que você deitou com ela, não te faz pai dela, te faz o reprodutor, talvez o genitor dela, mas não o pai. Porque pai é uma condição de consciência, de compromisso, de amor e de responsabilidade. Não basta deitar com uma mulher e gerar uma criança para você ser pai dela. Não basta ter o nome escrito na certidão de nascimento daquela criança. Isso não nos torna pai. Isso nos torna talvez genitores, reprodutores. Mas nós vivemos numa sociedade onde nós estamos reproduzindo tantas coisas de forma irresponsável. Mas Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, que é algo talvez inconcebível, como uma mãe vai se esquecer do seu filho que ainda mama? Lá em casa nós temos o Rafael, de 10 meses, que ainda mama, e como mama? E como mama, meu amigo, ele é quietinho. Quem conhece meu filho, ele é calmo, ele tem aquele olhar penetrante. Você tenta tirar um sorriso dele de primeira, não consegue, é diferente da Cleo, né, que ela já se joga, abraça todo mundo. Mas o Rafael não, o Rafael você vai brincar com ele, ele olha dentro de você, parece que ele faz ali um mapeamento da sua alma. Ele vai naquele olhar penetrante. Ele é quietinho, ele não faz muitos sons durante o dia. Mas de madrugada, meu amigo, quando ele está com fome,
Eu lembro daquela palavra, que nós devemos ter o mesmo desespero de uma criança que o apóstolo Pedro fala, né? O desespero pelo leite genuíno da salvação, devemos ser nós. Esse desespero eu sei o que é de madrugada. Um grito quase ensurdecedor, enquanto ele não encontra o peito e o leite que ele tanto precisa. Pode uma mãe se esquecer de um filho que foi gerado pelo seu ventre? Não se compadecer dessa criança, que ainda mama? Parece ser inconcebível, mas Deus, a essas pessoas que estão se sentindo desamparados, esquecidos, abandonados, rejeitados, Deus diz: ainda que isso que parece ser inconcebível, impossível aconteça, eu jamais esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Hoje, queridos, no mundo nós temos mais de 153 milhões de órfãos, dados da Unicef. Se nós pegássemos todos esses órfãos e colocássemos num lugar geográfico só e fizéssemos daquele lugar uma nação, seria a 9ª maior nação no mundo. Existe uma nação de órfãos hoje. E essa nação não só está dentro dos abrigos. No Brasil nós temos quase 50 mil crianças dentro de abrigos. 5.469 mais ou menos. Os últimos dados agora desse primeiro semestre desse ano 2015, crianças disponíveis para adoção. Das 50 mil, mais ou menos, um pouco mais de 10% já estavam disponíveis para adoção. Mas o Brasil, no top 10, ou seja, nos 10 mais que tem órfãos no mundo, o Brasil é o 9º, com 3,7 milhões de órfãos. Ou seja, nós temos 3,7 milhões de órfãos no Brasil. Mas nós só temos 50 em abrigos. Onde estão os outros órfãos do Brasil? E desses 3,7 milhões, só 5.469 estão disponíveis para adoção. Nós vivemos numa sociedade que se sente abandonada, onde as pessoas estão celebrando, cantando, mas muitos, porque se sentem assim, não encontram motivo de alegria. Tem crise de identidade, crise de autoestima, crise vocacional, feridas na alma, traumas. Muitos desses, como Sião, transferem para Deus esse ateísmo, porque não teve uma figura de pai natural que representasse essa figura de amor, de instrução, de proteção. Ele desacredita nessa paternidade terrena, logo ele transfere para Deus, então ele é um ateu, ele não acredita em Deus. Ele não consegue ver Deus como alguém bom, ainda mais quando você diz que Deus é pai. Se Deus é pai, eu não quero conversa com Deus, porque o exemplo de pai que eu tenho terreno é péssimo. Muitos queridos estão nessa condição. E o que eu e você temos a ver com tudo isso? Primeiro, queridos, nós temos muitos órfãos dentro da igreja. Pessoas como eu, que cresceram sem pai, órfão de pai vivo durante muito tempo. Meu pai dava tudo o que eu e meu irmão queríamos. Pagava viagem, colocava nos melhores escolas, dava presente. Eu lembro de chegar um dia em casa, isso ele ainda estava separado da minha mãe. Eles foram separados durante 5 anos. Quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, os meus pais se divorciaram. Nós morávamos em São Paulo, voltamos de ônibus para Fortaleza. E depois de um tempo eu chego na casa da minha tia, onde nós morávamos, eu, meu irmão e minha mãe, e a sala está repleta de presentes. Tinha tudo que você imaginar de presente naquela sala, para mim e para o meu irmão. Meu pai tentou dar de tudo para nós, mas ele só esqueceu de dar o que nós mais precisávamos: amor, tempo de qualidade, instrução, exemplo de vida, presença. Porque brinquedos, presentes não compram isso e nem substituem isso. Por isso, parte da minha família era católica, parte da minha família era espírita, mas eu nunca quis fazer nem Eucaristia, nem primeira comunhão, nem quis ir para o espiritismo, porque eu não me interessava por Deus. Deus não era uma figura atrativa para mim. E as pessoas diziam: mas você não vai nem para onde? Não, o dia que eu quiser falar com Deus, eu entro no meu quarto e falo.
Mas a questão é que eu nunca tinha esse interesse em entrar no meu quarto e falar com ele. Até o dia, com 16 anos de idade, eu vi uma frase, pela primeira vez na minha vida, do meu pai, dizendo: filho, eu te amo. E aquela frase foi o suficiente para Deus aproveitar aquela frase como uma flecha e alcançar os lugares mais profundos do meu coração. E ali naquele encontro de jovens eu comecei a chorar. Eu vi essa frase a partir de um vídeo. E eu chorava. No final daquele encontro, no domingo, isso foi domingo à tarde, no domingo à noite, quando o pastor fez o apelo, eu já estava lá na frente. E se você me perguntar qual foi a pregação que te converteu, eu não lembro de nenhuma pregação daquele encontro. Eu lembro dessa frase do meu pai: filho, eu te amo. É o poder da paternidade, queridos. Nós vivemos numa geração de órfãos. Nós vivemos numa geração de pessoas desamparadas, que se sentem esquecidas. Se você abrir comigo lá em Êxodo capítulo 13, nós vamos perceber uma instrução que Deus deu para Moisés. Êxodo 13, a partir do versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia, em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando da tua houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás como cordeiro. Se não o resgatares, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responderás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Lendo esse texto de Isaías 49, quando Deus disse que nós estamos gravados nas palmas da mão dele, eu lembrei desse texto de Êxodo 13, quando Deus instrui Moisés a fazer como sinal, atar como sinal nas mãos e na fronte a lei do Senhor, para que quando eles entrassem na terra prometida, a terra que ele havia prometido aos seus pais, eles não esquecessem do que Deus havia feito, de como, de forma poderosa, Deus havia os tirado do Egito. Para que o homem não esquecesse, Deus sabe que nós somos um povo de memória curta, muito mais o brasileiro, né? Um dia nós condenamos um presidente ao impeachment, no outro dia nós o elegemos senador. E assim vai no Brasil. Nós somos um povo de memória curta. Nós escutamos uma palestra ou uma pregação e os estudiosos dizem que no máximo em 72 horas nós não lembramos mais daquilo que ouvimos. Deus sabe dessa capacidade limitadora nossa de guardar
na nossa memória coisas importantes. E por isso Deus diz: olha, ata nas tuas mãos aquilo que eu fiz, para que quando você entrar na terra prometida, você se lembre de como eu te tirei de forma poderosa de lá. E para que quando o teu filho perguntar: pai, o que é isso? Você transfira para o teu filho a fé que você tem. Fale para o teu filho quem é o teu Deus, as experiências poderosas que você teve comigo. Gere no coração do teu filho essa fé. Instrua o teu filho nos caminhos do Senhor. E aí os judeus entenderam essa palavra de Deus que está aqui em Êxodo 13. Se a gente for lá para Deuteronômio 6, nós vamos encontrar Deus falando para Moisés exatamente a lei, e um dos textos mais guardados pelos judeus até hoje, Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Não há outro. Não há outro Deus como o nosso Deus. Escuta Deus falando para Moisés passar para o povo, e para o povo passar para os seus filhos. Ouve, Israel, não tem outro Deus. Ele é o único. É isso que você vai ensinar para os seus filhos. É isso que você tem que guardar, atar nas tuas mãos, na tua mente, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes. Você só pode crer em um Deus e servir a um Deus, não tem outro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Não esquece disso. Deus não é uma religião, é uma pessoa que nós precisamos nos relacionar e amar. E não amar só aos domingos, não amar só de forma religiosa, não amar só por desencargo de consciência, damos dízimo e oferta. É uma intimidade, é um relacionamento íntimo, pessoal, intransferível. Ama, mas ama dessa forma. Todo o teu coração, toda a tua alma, as tuas emoções, toda a tua força, com todo o teu vigor, com toda a tua energia, com tudo que você tem. Dedica a tua vida ao Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí mais uma vez Deus fala de pais e filhos: e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Mais uma vez, sabe o que os judeus fizeram quando ouviram essa instrução de Moisés? Eles interpretaram que era necessário fazer umas caixinhas de couro, que eles chamam de filactérios. E os judeus, eles colocam esses filactérios, que são caixas de couro, amarrado no seu braço esquerdo, aqui na mão e aqui na testa. E dentro desses filactérios, dessas caixas de couro, eles têm essas passagens de Êxodo 13, de 1 a 10, de 11 a 16, Deuteronômio 6, de 4 a 9, e Deuteronômio 11, de 13 a 21. Eles têm essas 4 passagens da Torá dentro dessas caixinhas, para que eles possam cumprir a instrução de Moisés. Ataram nas mãos, na sua frontal, para que eles se lembrem perpetuamente de quem é Deus, o que Deus fez, como Deus os tirou de forma poderosa do Egito. E mais do que uma lembrança pessoal, um compromisso com a próxima geração, para que quando os teus filhos perguntarem, você os instrua. E aí eu pensei: puxa, nós estamos na mão de Deus, e Deus quer que Ele esteja na nossa. Nós estamos na mão de Deus, nós estamos gravados na mão de Deus. Ou seja, Deus não pode estender a sua mão para a terra e esquecer de mim e de você, porque Ele vai olhar para a mão dele e vai ver você lá, vai me ver lá. Ou seja, nas suas atitudes, Deus, por isso Deus diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu jamais me esquecerei de ti. As minhas atitudes são em direção a você. Hebreus 13:3 diz exatamente isso também, que Deus nunca, jamais nos abandonou, jamais nos desamparou. Abra comigo João 10, versículo 28 e 29, Jesus vai testificar dessa palavra de quem é Deus. E Ele, na sua missão de revelar Deus como Pai na terra, afirma em João 10, 28 e 29, eu lhes dou a vida eterna, falando para suas ovelhas, ou seja, para mim e para você. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão,
e ninguém as arrebatará da minha mão. Onde as ovelhas de Jesus estão? Nas mãos dele. Ninguém vai nos tirar das mãos de Jesus. Aí no versículo 29 ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, nós estamos na mão de Jesus, verso 28, e nós estamos na mão do Pai, verso 29. A palavra que Deus liberou para aquele povo que se sentia desamparado, esquecido, que nós estamos gravados na palma da mão dele, Jesus repete mais uma vez: vocês estão nas minhas mãos. Por isso Jesus, a sua missão maior na terra era revelar o Pai. João 14, quando Filipe pergunta: mostra-nos o Pai, ele diz: quem vê a mim vê o Pai. João 14, 9. Quem vê a mim vê o Pai. Jesus, nas suas atitudes, revelava o Pai. Por isso Jesus disse: eu os amei e os amei até o fim. Porque Pai, que é Pai, ama até o fim. Não esquece, não desampara, não rejeita. Jesus diz: vocês estão nas minhas mãos. E aí, queridos, a gente percebe. Será que quem é pai aqui, por favor, levanta a mão aí. Quase todos. Será que os nossos filhos estão gravados nas nossas mãos? Será que nós temos a palavra do Senhor atada nas nossas mãos, na nossa mente? Que antes de tomar uma decisão, antes de atitudes, nós pensamos nas consequências para os nossos filhos? Ou será que nós agimos impensadamente, inconsequentemente, irresponsavelmente, sem pensar no que vai gerar essa minha decisão para os meus filhos, para os meus netos? Muitos homens hoje estão assim, pelas suas ambições materialistas, pelos seus projetos pessoais, eles estão agindo sem pensar nos seus filhos. Foram genitores, reprodutores, mas não são pai dos seus próprios filhos biológicos. E aí a grande necessidade dos nossos dias. E eu não digo isso porque eu sou pai adotivo. Quem já ouviu meu testemunho aqui, toda vida que eu prego, eu faço questão de mencionar isso. Do privilégio que eu tive de conhecer Jesus a partir de uma frase do meu pai, dizendo: filho, eu te amo. E Deus me curou, depois de 4 anos de crente, Deus curou meu coração, restaurou minha alma. Eu pude voltar para casa e dizer: pai, eu te perdoo, pai, eu te amo. Lavei os pés do meu pai, dizia que tinha orgulho dele ser o meu pai. E hoje nós somos amigos, nos beijamos, nos falamos quase todo dia. Mas Deus é que fez isso, é uma obra divina, sobrenatural. É converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Essa é a última profecia do Antigo Testamento. Aponta para a urgência, queridos, de termos pais convertidos aos seus filhos na terra. Porque senão nós viveremos dias de maldição na terra. Mas não é isso que nós temos visto? Mães jogando seus filhos na lagoa da Pampulha, como foi aquele caso tantos anos atrás. Tantas outras mães que geram... Mães não, genitoras, que geram e jogam crianças no lado de lixo. Pastor Juliano está aqui, prova viva, cadê o pastor? Foi deixado numa caixa de sapato. Como pode alguém gerar uma criança, um bebezinho, deixar numa caixa de sapato, querido? Como o ser humano chega a esse nível de insensibilidade, de falta de amor, de distância de Deus? Como nós chegamos tão longe de Deus? Porque esquecemos de atar a lei do Senhor nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Mais do que entrar na terra prometida, Deus disse que é necessário fazer um compromisso com a próxima geração, porque senão a geração ia se corromper com a cultura daqueles povos pagãos da terra, e iria por água abaixo todo o projeto de Deus, de ter um povo que fosse referencial para as outras nações. Será que nós temos nossos filhos gravados nas palmas das nossas mãos? Será que nós pensamos neles antes de agir?
refletimos nas consequências das nossas decisões para a vida dos nossos filhos. Abra comigo em Mateus 23, por favor. Versículo 1 ao versículo 5. Jesus, falando para as multidões e aos seus discípulos, ele diz, Mateus 23, do verso 1 ao 5. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Esses filactérios são essas caixinhas de couro que eu disse, que Deus instruiu o seu povo por meio de Moisés em Êxodo 13, Deuteronômio 6, Deuteronômio 11. Nos dias de Jesus, eles ainda estavam guardando esse costume. Colocavam as passagens da Torá dentro dessas caixas de couro. E os escribas e os fariseus, líderes religiosos da época, que estavam sentados aonde? Preste atenção nos detalhes da palavra: na cadeira de Moisés. Ou seja, eles diante do povo da sua época, da sua geração, eles representavam, eles eram representantes de Deus, assim como Moisés. Eles eram aqueles que eram para estar instruindo o povo na vontade do Pai Celestial. Eles estavam no lugar que Moisés ocupava nos seus dias, sentados na cadeira de Moisés. Mas diferente de Moisés, eles eram hipócritas e religiosos. Tinham aparência de espiritualidade, porque tinha o costume na época de quanto maior o filactério, a caixinha de couro, é porque a pessoa era mais zelosa em cumprir a lei. E aí, eles tinham filactérios enormes. Mas veja o que Jesus fala a respeito desses que eram para ser como Moisés na sua geração. Escutem e guardem o que eles dizem. Versículo 13. Porém, não os imitem, porque eles dizem algo, mas eles não vivem o que eles dizem. A incoerência. É igual aquele pai que diz para o filho: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esses líderes religiosos que estão na cadeira de Moisés, a gente pode comparar como pais ausentes e negligentes hoje, que talvez frequentam a igreja, que talvez aparentemente são espirituais, são politicamente corretos, são cidadão de bem, não faz mal para ninguém. Mas Jesus olha para esses pais falando para os seus filhos, e talvez ele diria: não imite seus pais. Escute o que ele diz, mas não viva como ele vive. Será que Jesus falaria isso para mim como pai? Para você? Será que essa seria a mensagem de Jesus para mim, para você como pai, ou você que vai ser pai um dia? Olha, escute o que ele diz, mas não imite a vida dele. Porque na verdade ele não passa de um religioso vaidoso, que ele quer ter os seus filactérios grandes, para mostrar para as pessoas que ele é zeloso. Mas é mentira, é falsidade, é uma falsa espiritualidade. Porque na verdade ele só quer ser visto pelas pessoas. É vaidade, queridos. E tudo é vaidade, já dizia Salomão em Eclesiastes. Tudo é vaidade. É vaidade. É querer ter, é querer parecer, é querer possuir, é status, são holofotes, são aplausos, é o carro bom, é a roupa bonita, é a casa legal, é o relógio legal, é se vestir bem, é andar nos melhores lugares. É vaidade, é querer ser visto pelas pessoas.
são pais, são homens religiosos que estão ocupando a cadeira de Moisés, representantes de Deus na geração. E eu e você deveríamos pelo menos ser representantes de Deus na nossa casa, como sacerdotes do nosso lar. Sacerdotes do nosso lar. Ocupamos a cadeira de Moisés na nossa casa. Mas será que Jesus pode olhar para os nossos filhos e dizer: imite o seu pai, viva como seu pai? Se nós tivéssemos, ou se estivermos assim, nós estamos sendo igreja. Porque quando Deus criou o ser humano, em Gênesis 1, e a primeira menção de bênção na Bíblia foi quando Deus olhou para Adão e ele disse: eu te abençoo, para que você seja frutífero e multiplique, ou seja, reproduza e encha a terra. A intenção de Deus não era uma denominação, a intenção de Deus não era uma sinagoga, a intenção de Deus era uma família, gerando filhos e filhas que iriam reproduzir um modelo de caráter, uma semente de santidade que estava dentro de Adão, porque Adão andava com Deus todos os dias, e Deus falou: eu vou te abençoar, para você gerar um ser semelhante a você. Mas muitas vezes hoje nós buscamos a bênção de Deus para as coisas materiais, e Deus fala: não posso te abençoar, não posso te abençoar, porque se eu te der isso, você deixa a tua casa, você deixa a tua mulher, você esquece teus filhos, você me deixa, você me abandona. É por isso que Deus, antes do povo entrar na terra prometida, não mais agora com Moisés, mas com Josué, depois você pode ler em casa o livro de Josué, antes do povo entrar na terra prometida, quando eles passam pelo Jordão, Deus manda eles construírem um memorial de 12 pedras, e 12 homens tinham que pegar aquelas pedras dos ombros, para que quando os filhos deles perguntassem: o que é isso, papai? Eles iam dizer: porque Deus nos fez passar a pé enxuto no rio Jordão, e nós entramos na terra prometida que Ele prometeu aos nossos pais. Antes de entrar em Canaã, mais uma vez, Deus faz os pais assumirem um compromisso com os filhos. Mas existem muitos pais hoje, por conta da vaidade, de quererem serem vistos pelos homens, querem entrar na Canaã, querem ser empresários prósperos, querem ser autônomos próximos, querem ser alguém próspero, mas esquece do compromisso com seus filhos. E não tem sucesso nenhum que justifique o fracasso da sua família, querido. Nada vale mais, nada é mais importante do que família, do que casamento, do que filhos. Nós precisamos adotar os nossos filhos órfãos dessa geração. Eu adotei uma. Não é do nosso DNA, mas é do nosso coração. Mas existem tantos outros hoje, aptos a serem adotados. E nós somos uma casa de paternidade para as nações. Mas será que nós somos pais dentro de casa antes de sermos nas nações? Meu pai sempre falava isso para mim e para o meu irmão. Nós sonhávamos em ser médicos, acabamos os dois fazendo teologia e sendo pastor, e envolvidos com missões, com tudo. Meu pai falava: mas como vocês vão para a África, como vocês vão para o mundo, se aqui, vizinho de casa, aqui no bairro da igreja, aqui do lado? É bíblico. Porque Paulo lá para Timóteo diz o seguinte: como alguém vai ser governante da casa do Senhor, como alguém almeja o episcopado, como alguém quer ser líder na minha casa se não governa bem a sua própria casa? É incoerente, é contra o projeto inicial de Deus, fazer por meio das famílias, pai reproduzindo os filhos. E eu vejo esses líderes religiosos condenados por Jesus, que até estavam religiosamente cumprindo o atar nas mãos as palavras do Senhor e na sua frontal. Mas Jesus é bem claro: eles só querem ser vistos pelos homens. A que preço? A que preço nós estamos agindo por vaidade? E eu vou te dizer a que preço: a preço de morte, a preço de orfandade, a preço de abandono, a preço de pessoas se sentindo desamparadas e esquecidas.
quero que você abra comigo em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Primeira Reis 16, 34. Nós vamos encontrar um versículo que fala de um homem, e é o único versículo na Bíblia que fala a respeito desse homem. O nome desse homem é Iel. 1 Reis 16, 34 diz: em seus dias, ou seja, nos dias de Acabe, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, ou caçula, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Esse homem, Iel, conhecido na história bíblica, a partir de um versículo só, aos olhos de muitas pessoas da sua época, ele poderia ter sido um homem bem-sucedido, um homem ousado, empreendedor, um homem de sucesso. Conseguiu fazer algo que ninguém em 500 anos fez: reconstruir a cidade, uma das cidades bem mais localizadas da época, que tinha águas doces, Jericó. 500 anos após a destruição de Jericó, os muros de Jericó caíram. E lá em Josué 6:26, Josué junta o povo e libera uma palavra. E junto com Deus ele decreta na terra que se um dia alguém reedificar Jericó, seria por meio de alicerces malditos, à custa da morte do seu primogênito no começo da obra, e no colocar das portas, ou seja, no findar da obra, a morte do seu caçula. Foi liberada uma palavra profética, foi liberado um decreto do céu na terra. 500 anos se passaram e surge esse homem, Iel, nos dias de Jezabel e de Acabe, nos dias onde a voz profética foi calada. Surge um homem que reconstrói Jericó. Mas a que custo? A que preço do seu sucesso? Preço da morte dos seus 2 filhos. Iel significa Deus vive. É o significado do nome desse homem, Deus vive. E eu fico imaginando na minha criatividade, ao ler a Bíblia, as pessoas cruzando pelas ruas e vendo aquela obra de tamanho porte, que impressionava, que gerava fama e status para Iel, que era betelita, ou seja, havia nascido em Betel, e Betel significa casa de Deus, onde Deus falou com Jacó. Esse homem que cresceu nesse lugar onde Deus fala, esse homem que o nome dele significa Deus vive, esse homem tinha uma fé morta. Esse homem era incoerente, porque as pessoas falavam bom dia Iel, ou seja, bom dia Deus vive, mas olhavam para a vida dele e viam uma fé morta. Tudo bem, Deus vive, e o filho dele estava sendo enterrado. Como é que está a obra, Deus vive? Agora ele já estava, não, a obra acabou, mas eu estou enterrando o meu segundo filho. Eu imagino que as pessoas paravam e pensavam, peraí, tem alguma coisa errada, o nome dele é Deus vive, mas ele não vive a fé nesse Deus que ele declara. Talvez era a fé dos pais dele, mas não era a fé dele. Talvez fosse a fé dos pais dele que botaram esse nome nele, mas não era a fé dele. E aí, queridos, a preço de morte. Mas esses 2 meninos, antes de morrerem, eles já eram órfãos de pais vivos. Porque um pai que tem coragem de reconstruir algo que foi amaldiçoado por Deus, não é pai. Para mim, Iel era só um reprodutor. Ele não foi pai desses meninos. E eu fico pensando, quando o primeiro morreu, por que ele não parou a obra? Por que ele continuou? Vaidade, orgulho. Não, eu vou terminar o que vou concluir o que eu comecei. Historiadores dizem que as pessoas sacrificavam seus filhos antes de começar algum projeto naquela época de Iel. E eu fico pensando,
Quais são os nossos projetos hoje? Será que vale a pena a gente concluir esses nossos projetos? Será que vale a pena a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, por mais que aparentemente seja sucesso? Por mais que aparentemente isso seja algo bom, que vai nos dar uma sensação de satisfação, porque a gente está concluindo algo que ninguém mais fez. As pessoas estão até nos olhando de uma forma diferente, temos até status, estamos sendo respeitados, estamos sendo promovidos na nossa carreira, nesse trabalho. Mas a que custo? De não ter tempo com seu filho? Qual foi o último dia que você sentou no chão para brincar com seu filho? Talvez seu filho já é adulto, não sei, adolescente. Qual foi a última vez que você parou para assistir algum filme com ele? Para jogar uma bola com ele? Para conversar com ele? Eu não tenho lembrança disso. Mas os meus filhos vão ter. Eu não tenho uma lembrança do meu pai indo na praia, brincar, jogar bola comigo, um videogame, seja o que for. Eu tenho lembrança dele dando presente, dele pagando uma escola boa. Mas isso não mudou aquele sentimento que um dia se transformou em ódio. E se não fosse Deus, queridos, para curar, para restaurar, para converter o meu coração para Ele, o dele para mim. Queridos, como Deus precisa vir nos nossos dias e converter o nosso coração para os nossos filhos. Como nós precisamos adotar essa geração de órfãos, queridos. Como nós precisamos parar e refletir. Será que esse projeto que eu estou dedicando a minha vida vale a pena? É benefício só para mim ou para os meus filhos? Eu não quero ter um ministério bem sucedido e daqui a alguns anos a Cleo não querer ser crente. Não quero. Antes de ter filhos, eu escutava muito que filho de pastor é trabalhoso. Quem já ouviu isso aqui? Filho de pastor é rebelde. E quando eu fui ordenado pastor, uma das orações que eu fiz é: Deus, eu cancelo essa palavra na minha vida de maldição. Filho de pastor não é rebelde. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é maldição. O nome disso é omissão. Porque muitos pastores são casados com a igreja e não com a mãe dos seus filhos. Tem tempo para todo mundo, para o filho de todo mundo, mas não tem tempo para o seu próprio filho. E aí aquele menino diz assim: isso aí é ser crente? Isso aí é ser pastor? Eu não quero. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai sair da igreja. Pode escrever o que eu estou dizendo. E não é maldição. É uma consequência de uma cultura de orfandade, de abandono, de rejeição. E por isso, muitas vezes nos nossos cultos de domingo, as pessoas estão aqui dizendo: celebra, canta, jubila, se alegra. E tem muitos aqui dizendo: como eu me sinto desamparado, como eu me sinto esquecido. Mas nós somos uma casa de paternidade? Será que não estamos reconstruindo Jericó em nossos dias? Jericó foi a cidade que foi o bloqueio para o povo entrar na terra prometida. Será que nós não estamos, por meio da nossa vaidade, religiosidade, falsa espiritualidade, ambições, projetos pessoais, será que nós não estamos reconstruindo Jericó, que é um bloqueio para os nossos filhos chegarem no destino deles, que Deus sonhou para eles? João 14, Jesus estava próximo de ser assunto ao céu. Ele sabia que o seu dia estava chegando, de passar pela cruz e completar a sua missão na terra. Ele disse para os discípulos que: fiquem tranquilos, não se turbe o vosso coração. Eu vou para o Pai, mas eu volto para vocês. Mas naquela época de Jesus, havia uma cultura entre os rabinos, que se um rabino morresse, mas se ele já tivesse andado um certo tempo com seus discípulos,
o tempo suficiente para fazer os seus discípulos ser como Ele, andar como Ele, aprender suas instruções, pensar como Ele, serem reconhecidos como seguidores daquele rabi. Se esse rabi falecesse, nenhum outro rabi iria adotar aqueles discípulos. Eles iam ser discípulos órfãos. E Jesus, para não permitir essa orfandade, para não permitir que o discipulado que Ele começou na vida dos seus discípulos o processo continuasse, fosse interrompido, Jesus diz: não vos deixarei órfãos, vou mandar um igual a mim, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele vai estar dentro de vocês todos os dias, vocês não vão ficar órfãos. E Ele vai instruir vocês em tudo aquilo que vocês precisam, e Ele vai fazer vocês lembrarem tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Ou seja, diante de um cenário de possível abandono, rejeição e orfandade, Jesus manda o Espírito Santo e diz: não vos deixareis órfãos. E eu creio, queridos, que nesses dias de espiritualidade superficial, onde nós queremos muitas vezes ter filactérios grandes para aparentar um zelo que nem temos, só para sermos vistos pelos homens, dias de pais ausentes, dias de orfandade, nós precisamos que Deus mais uma vez derrame do seu Espírito sobre nós, sobre toda a carne que nos faz homens religiosos, toda carne que nos faz homens que se importam com o que os outros homens vão dizer ao nosso respeito, toda carne que é movida pela intenção de ser visto pelos homens, de ser reconhecido, de ter crédito na terra e não no céu, toda carne que nos faz, a preço de morte, concluir os nossos projetos ambiciosos, materialistas, que estão matando os filhos dessa geração. Toda carne que tenta a preço de orfandade, de morte, reconstruir Jericó, que bloqueia o destino dos nossos filhos. Toda carne que nos faz construir uma vida sobre alicerces malditos e não sobre a rocha que é Jesus. Toda carne que nos faz dizer que Deus vive, mas a nossa vida é incoerente com a nossa palavra. Toda carne que nos faz esquecer do compromisso com a próxima geração e nos faz pensar só no nosso umbigo e ter o nosso umbigo como ventre, como diz Paulo. Na verdade, temos nosso ventre como Deus, como diz Paulo. É necessário que Deus derrame o seu Espírito sobre nós. Nós não temos condições de sermos pais segundo a palavra do Senhor se não for o Espírito Santo, querido. Deixa eu ler alguns dados para você aqui, para encerrarmos. 63% dos suicídios dos jovens são jovens que vêm de uma casa sem um pai. 63% dos suicídios são de jovens que não tiveram um pai presente. 90% das crianças de rua ou fugitivos são oriundas de lares sem um pai. 71% das adolescentes grávidas não têm um pai. Filhas de pais solteiros, sem um pai envolvido no seu dia a dia, na criação, na educação, elas são 53% mais propensas a se casar na adolescência. Elas têm 711% de mais probabilidade de terem filhos na adolescência. E elas são 92% mais propensas a se divorciarem. Ou seja, elas estão casando na adolescência e se divorciando. E muitas vezes se divorciam com um filho nos braços, que vai ser mais um no contingente da crise global de órfãos, de pais vivos, que agora talvez vai ser criado pela avó, pelo uma tia, porque aquela adolescente não tem condição de criar, porque talvez ela também não teve um pai, por isso ela casou, por isso ela foi para a cama com o namoradinho.
se ela não abortar esse bebê. Números não oficiais dizem que há mais de 1 milhão de abortos por ano no Brasil. Nos Estados Unidos, desde 1973, foi legalizado o aborto. De lá para cá, mais de 40 anos se passaram, são quase 60 milhões de crianças abortadas legalmente num país que se diz cristão. Fundado com bases bíblicas, princípios bíblicos da sua Constituição. Mas estão matando 10 vezes mais o número do Holocausto. – 70% dos jovens em instituições administradas pelo Estado são jovens que vêm de lares sem um pai. 70%. 85% de crianças com problema de comportamento são crianças oriundas de um lar sem um pai. 71% das crianças que não concluem os seus estudos são crianças de um lar sem um pai. 80% dos estupradores são homens que não tiveram pai. 85% dos jovens presos vêm de lares sem um pai. E 40% de todas as crianças no mundo hoje vivem num lar sem um pai. A cada ano no Brasil, são 700 mil crianças que nascem, que não vão ter o nome do seu pai na sua certidão de nascimento, que lhe dá direito de identidade de herança. São 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do seu pai na certidão de nascimento. 30% da população brasileira não tem para quem dar presente no segundo domingo de agosto, no Dia dos Pais. Tiago 1, 27, eu acabo aqui. Abra comigo. E nós vamos orar em nome de Jesus. Tiago 1, 27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. 2 pontos. Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula, ou seja, para com o nosso Deus e Pai, ou seja, aos olhos de Deus e Pai, ou seja, segundo o padrão de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Esse verbo visitar no grego é muito diferente de pegar presentes agora, no dia 12 passado desse mês, dia das crianças, e levar para os abrigos. Fiz a minha parte, lavo as minhas mãos. Isso não é pura religião. Isso não é religião sem mácula. A palavra que Tiago escreveu aqui no grego significa visitar com o intuito de entender o sofrimento para dar uma resposta adequada. Ou seja, visitar o órfão é entender o que ele precisa. É brinquedo? Não. É um pai, é uma mãe. Eu fui nesses dias aqui no Lar da Criança Feliz, aqui em Itajaí, pertinho da gente. 15 crianças naquele abrigo, que não estão para adoção, estão guardadas por aquele abrigo, até os seus pais ou mães terem condição de reavê-los. Alguns por condição de adicção, outros por condições financeiras, seja qual for, aquelas crianças estão lá. Tinha um bebê de 25 dias lá, outro de 2 meses. E eu perguntei para a coordenadora do lar: como eu posso servir vocês? Como nós, como igreja, podemos fazer algo por essas crianças? Sabe o que ela me disse? Bom, nós temos aqui uma casa linda, espetacular, uma estrutura fantástica. Foi ali reformada pela igreja Reviver e a Associação Abas. Está linda a casa, eles têm tudo que eles precisam materialmente falando. Mas sabe o que a coordenadora falou para mim? Nós precisamos de voluntários que venham brincar com as crianças. Porque nós temos poucas pessoas aqui. Ou nós fazemos as nossas tarefas, ou nós ficamos com as crianças. Ou o voluntário vem e faz a tarefa para a gente ficar com a criança, ou ele vem e fica com a criança enquanto a gente faz a nossa tarefa. Ou seja, o que aquelas crianças precisam é de presença. Presença. Visitar órfão
não é construir mais um abrigo também. Faz parte, está na nossa Constituição. Mas a nossa Constituição, no artigo 26, diz que a família é a base da nossa sociedade. E no artigo 29, diz que todas as crianças, elas têm direito a uma convivência familiar e a uma paternidade responsável, em que o seu pai vai cuidar, instruir, nutrir aquela criança até quando ela for menor. Além de ser bíblico, é constitucional. E aí eu pergunto para nós, para encerrar, Tiago 1,27 diz: a pura, imaculada religião, aos olhos de Deus e Pai, é cuidar dos filhos dessa geração. Salmo 68, 5, Deus diz: eu sou o pai dos órfãos. Verso 6, ele diz: eu faço eles habitarem em família. E aí eu pergunto, que religião nós estamos vivendo, se nós não estamos cuidando bem dos nossos filhos? É religião pura, sem mácula? Se nós temos tantos órfãos dentro das nossas casas, tantos órfãos nas ruas, tantos órfãos nos abrigos. Você sabia que no primeiro semestre de 2015, nenhuma criança foi adotada no estado de Santa Catarina? Mas nós somos uma casa de paternidade para as nações. Quantas pessoas você conhece que adotou uma criança nos últimos 5, 10 anos? Quantas pessoas você conhece que tem uma família estruturada, que gasta tempo com seus filhos, que ele decidiu adotar o seu próprio filho biológico? Porque adotar para mim é isso também. Eu adotei a minha filha não no dia em que nós a trouxemos para a nossa casa. Eu a adotei para uma vida. Nós precisamos do Espírito Santo nessa noite. A minha missão hoje não é condenar os pais dessa geração, é despertar a igreja. A minha missão aqui não é, como eu disse no início, passar a mão na nossa cabeça como machos que deveríamos ser, mas é nos despertar para que macho nós devemos ser. A causa dos órfãos não é uma causa minha, porque eu sou pai adotivo. A causa dos órfãos é uma causa nossa, dos pais. Será que você pode dizer sim para essa causa nessa noite? Será que você entende que nós precisamos nos comprometer com os nossos filhos? Que eles dependem de nós para terem a nossa fé? Se você entende, eu quero que você fique em pé comigo e nós vamos orar nessa noite. Porque como eu sei que você não basta entender. O filactério não precisa estar aqui, né? O filactério tem que estar na nossa mão. É um entendimento que gera uma atitude. E para termos atitude, nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre a nossa carne, porque a nossa atitude, ela é egocêntrica, ela é exclusivista. Nós somos vaidosos, nós somos materialistas, ambiciosos. Nós pensamos em só nós mesmos, nossos projetos. Mas o Espírito Santo quer mudar isso em nós. E como homens cheios do Espírito Santo, nós vamos ser a representação de Deus na nossa casa. E nós vamos declarar mais uma vez para os filhos da nossa geração: vocês não vão ficar órfãos. Você vai chegar na sua casa e hoje à noite, antes de dormir, se seu filho ainda mora com você, você vai olhar para ele e dizer: você tem um pai. Você vai ligar para ele, você vai estar com ele, você vai botar a mão na cabeça dele e dizer: você tem um pai, você tem um pai. Eu posso não te dar tudo o que eu queria te dar, eu posso não te dar aquilo que você queria, mas você tem um pai. Deus, nós clamamos nessa noite. É um clamor que não é do meu coração, Deus. Essa não é uma causa do Davi, essa não é uma causa do Mevan, essa é uma causa do céu. O Senhor disse: eu sou o pai dos órfãos. Eu sou o pai dos órfãos, e eu quero que eles habitem em família. Não é, Senhor, na melhor casa, não é com os melhores presentes, não é com a melhor escola. É uma família, Senhor. Não é num abrigo, é num lar.
Espírito Santo, vem sobre a nossa carne nessa noite. Vem sobre nós, Espírito Santo. E assim como o Senhor veio sobre José, vem sobre nós, porque se não fosse o Senhor, José não teria adotado Jesus. José disse: não, Maria está grávida, essa criança não é minha, eu não quero, eu vou romper o meu compromisso com ela. Mas em sonho o Senhor falou para ele: José, essa criança é do meu espírito. E Jesus foi um filho adotivo. Ah, meu Deus, como eu tinha um coração fechado para adoção. Se não fosse o teu espírito mudar o meu coração, abrir o meu coração, onde a Cleo estaria hoje? Só o teu Espírito Santo, meu Deus. Só o teu Espírito Santo. Não é uma mensagem só. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, Deus, tem uma nação de órfãos, Senhor. A tua palavra diz lá em Isaías que uma nação que não conhecemos vai correr para nós. Que os órfãos corram para nós nesses dias. E que o coração dos pais se convertam aos filhos. E que o coração dos filhos se convertam aos pais. Oh, Espírito Santo. Meu Deus. Meu Deus, você que é pai, quer assumir um compromisso com seu filho, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, querido. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que quer assumir um compromisso com seu filho. Oh! Oh, meu Deus! Salmo 119:11 diz que guardarei a tua palavra no meu coração. Nós não queremos ter a tua palavra em caixinhas de couro. Nós não queremos ter a tua palavra, meu Deus, na nossa frontal. Nós não queremos se passar por espiritual ou religioso. Nós queremos a tua palavra no nosso coração, para que quando o nosso filho perguntar: papai, quem é Deus? Eu possa falar: filho, eu ando com Ele. Vem comigo no caminho, filho. Vem, eu não vou dizer faz o que eu disse, mas não faz o que eu faço. Não, eu não vou te apontar o caminho, Cleo. Eu não vou te apontar o caminho, Rafael. Eu vou dizer: vem comigo, que você vai conhecer Deus. Vem comigo, que no caminho, sentado, levantando, a deitar, ao levantar, ao andar, eu vou te falar das experiências que eu já tive com Ele. Eu vou te dizer que há um único Deus só. Eu vou inculcar na tua mente, filha. Eu vou inculcar na tua mente, filho. Anda comigo. Imita o papai. E pode imitar o papai. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa os pais dessa geração. Perdoa-nos, Senhor. Se tem algum pai aqui que até hoje foi ausente, eu quero te dizer: ainda há tempo. Se o teu filho não morreu, se os teus filhos, como os filhos de El, não morreram, ainda há tempo. Se você já perdeu um, você não precisa perder um segundo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo, igreja. Ainda há tempo, Brasil. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo, Brasil. Ainda há tempo, pai. Restaura o teu casamento com a mãe dos teus filhos. Oh, ainda há tempo. Não desiste. Se conserte hoje com Deus de Israel. Ainda há tempo para abandonar aquilo que você está fazendo. Ainda há tempo para abandonar esse projeto. Ainda há tempo para se converter. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Deus não está aqui para te condenar, pai. Deus está aqui para dizer: ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo.
Oh meu Deus, nos ajuda a ver esses números diferentes na nossa geração ainda. Nos ajuda a assumir um compromisso com essa nação de órfãos. Nos ajuda a sermos uma casa de paternidade coerente com o nosso discurso. Nos ajuda, meu Deus, a vivermos o que pregamos. O mundo nos conhece pela internet, mas os nossos filhos, será que eles estão conhecendo Deus? Ainda há tempo, Brasil. Espírito Santo, vem sobre nós. Visita-nos no secreto do nosso quarto. Visita-nos nesses dias, nos incomoda. Nos mostra onde estamos errando, onde precisamos melhorar, o que precisamos abrir mão. Nós queremos ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Mais do que deixar palácios, nós queremos deixar um legado. Mais do que deixar um ministério, nós queremos deixar princípios. Oh Deus, quantos órfãos e pais vivos, mas como Josias nós dizemos: no que depender de mim, nós vamos destruir Moloque. No que depender de mim, foi assim até aqui, mas daqui para frente vai mudar. No que depender de mim, foi assim comigo, com meu pai, com meu avô, com meu bisavô, mas com meu filho não vai ser, com meu neto não vai ser. No que depender de mim, nós assumimos um compromisso nessa noite com a próxima geração. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Deus, a não abandonar essa geração, a não esquecer dessa geração, a não rejeitar essa geração e querer substituir o tempo com coisas. Que o Teu Espírito Santo, que nos convence que somos filhos e nos faz dizer Abba, é o Espírito da adoção. Nós que fomos adotados, Jesus que foi adotado, Moisés que foi adotado, que nós possamos adotar os nossos filhos e adotar essa geração. Que o Senhor coloque essas palavras no nosso coração, para que elas estejam na frontal dos nossos olhos e nas nossas atitudes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Pai. Deus te abençoe. Você que é macho, você que é homem, seja um homem cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus.